A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, minhas amadas. Que alegria estar com vocês aqui nesse quinto podcast, nessa nova série, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E hoje, através do Espírito Santo, nós iremos entender que Jesus, ele é o médico dos médicos. Aqui a palavra vai mostrar toda a majestade, toda a grandeza, toda a glória do Senhor em nos curar, tanto a nossa vida física, como nos curar a nossa vida espiritual. E aqui, através do Espírito Santo, nós começamos a ver lá em Isaías, capítulo 53, no versículo 4 e 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que já lá no Antigo Testamento o profeta Isaías nos mostra que Jesus toma sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. E a palavra fala, que ele foi ferido por nós mesmos, pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades ele é moído. E, meu irmão, minha irmã, a palavra fala que pelas suas pisaduras, pelo seu andar, nós somos curados. Então nós já sabemos aqui que sobre Jesus, ele leva as nossas dores, ele leva as nossas enfermidades, porque Jesus, ele tem esse papel de ser o médico dos médicos. Veja só a grandeza de Jesus em nos curar, em nos libertar. E nós vamos ver aqui desde as coisinhas mais simples até as coisas, meu irmão, minha irmã, que é impossível aos olhos da medicina. E para que você possa entender e compreender, os próprios apóstolos, eles declaravam as coisas sobrenaturais que Jesus fazia. E também as coisas que não davam nem para escrever, que as pessoas com certeza não iriam acreditar. Quer ver? Em João capítulo 20, no versículo 30, o apóstolo João diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Olha só, a palavra diz que Jesus ele realizava e realiza ainda nos dias de hoje e realizará sempre sinais, prodígios e maravilhas, coisas que aos olhos humanos, ao nosso entendimento, são impossíveis para acontecer. Então, lá mesmo na época dos discípulos, dos apóstolos, João ele já esclarece que Jesus ele fez muitos outros sinais que não estão escritos, muitos milagres, muito sobrenatural que não estão escritos nesse livro da vida. E aqui em João capítulo 21, no versículo 25, João também diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? João, ele não tinha noção de espaço e de grandeza do nosso planeta, do nosso mundo, planeta Terra. Ele não tinha, naquela época, esse espaço geográfico. Então, ele coloca aqui que foram tantos milagres, tantas coisas que Jesus ele fez, realizou, que se escrevesse os livros não se caberia nesse muito, porque foram muitos milagres, muitas coisas que Jesus fez, meu irmão, minha irmã. Porque
entenda que Jesus, todos os milagres, todas as curas que Jesus realizou aqui, são as coisas que eram visíveis. As coisas que as pessoas viam e entendiam: o leproso curado, o morto ressuscitado, entre outros que nós vamos ver agora, eram coisas visíveis. Agora imagina só, você acha que naquela época não tinha ninguém com problemas no coração? É lógico que tinha, mas Jesus curava. Você acha que não havia pessoas com problemas renais, de pulmões, de fígado, entre outros órgãos, né, que estão internos? Jesus curava todos. Mas as pessoas, né, ali não estavam vendo isso, porque eram coisas internas. Mas eu tenho certeza que aonde Jesus passava, as pessoas: olha, eu tinha uma dor, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu sentia falta de ar, eu sentia cansaço, eu sentia uma dor desse lado aqui, né? Às vezes a pessoa não sabia nem que lado era o coração e sumia tudo. Isso, você tem a certeza disso, meu irmão, minha irmã. Então nós vamos ver aqui em Marcos capítulo 1, versículo 29, e logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, Jesus tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Você vê que depois que uma pessoa era curada, essa pessoa, obviamente, já começava a seguir a Jesus Cristo, já começava a servir Ele como uma discípula, como um discípulo. E hoje, meu irmão, minha irmã, as pessoas são curadas, as pessoas recebem as bênçãos, recebem os milagres, e nem para testemunhar elas querem fazer isso. Mas Jesus, Ele quer, meu irmão, minha irmã, curar a todos. Veja, uma simples febre, Jesus foi e curou aquela mulher. Como a palavra está já falando para nós, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, não importa quais sejam elas, pequenas ou grandes, ou sobrenaturais, ou impossível de acontecer, mas Jesus curou a sogra de Pedro. E a palavra fala aqui: e tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, ainda era o mesmo dia, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade, veja que eu falei antes, através do Espírito Santo, e toda a cidade se juntou à porta ali da casa de Pedro, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Os demônios, quando já viam a glória de Jesus, já viam a majestade de Cristo, meu irmão, minha irmã, eles já começavam, né, já saber que eles eram derrotados. Eles já eram, meu irmão, minha irmã, humilhados ali pela glória do Senhor. Eles já sabiam que tinham que tirar aquela enfermidade, sair com aquele mal, sair das pessoas. Então, amados, você vê que a palavra já está falando que Jesus cura uma coisa simples, como cura diversas enfermidades, curou diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. São legiões de demônios, meu irmão, minha irmã, que Jesus expulsa, que Jesus retira da vida de todos nós, porque Jesus, meu irmão, minha irmã, Ele é maravilhoso e Ele quer nos curar, Ele quer nos salvar. Já veja a grandeza de Jesus em nossas vidas, na nossa saúde, tanto carnal como espiritual. Veja bem, Jesus, Ele cura uma multidão de doentes. Jesus Cristo cura porque Ele é o médico dos médicos. Jesus Cristo, Ele cura porque Ele é o médico por excelência. Jesus Cristo, Ele cura, meu irmão, minha irmã, porque a cura também fazia parte da tônica do seu glorioso ministério. O ministério de Jesus era um ministério de ensino e cura.
Jesus Cristo cura as feridas do corpo e as feridas das almas, como eu estou explicando para vocês. Jesus, ele cura as enfermidades físicas e as enfermidades espirituais. Ele cura as enfermidades patológicas e as enfermidades psicológicas. Quantas pessoas têm problemas psicológicos e Jesus tem curado? Pessoas com problemas mentais, Jesus tem curado. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, têm síndrome do medo, do pânico, fobias, e isso nós sabemos que são demônios que atormentam essas pessoas, e Jesus tem expulsado esses demônios dessas pessoas e tem curado psicologicamente a todos. Ele cura os distúrbios mentais e os distúrbios emocionais também. Ele cura toda e qualquer enfermidade. Creia somente. Jesus, ele pode, meu irmão, minha irmã, nos curar de todos os tipos de enfermidade. Jesus faz o que a medicina não consegue fazer. Jesus, ele vem mesmo, porque Jesus é ele que capacita o médico, é ele que capacita a medicina, mas ele vem também pela contramão, meu irmão, minha irmã, para mostrar a grandeza dele, para mostrar a glória dele, que ele é o dono do mundo, que ele é o dono do universo, que tudo está no poder dele, nas mãos dele. Como você já ouviu nos podcasts anteriores dessa nova série, que Jesus, ele disse que a ele pertence a chave da morte, a ele pertence a chave do inferno, a ele pertence a chave do céu, do universo inteiro, meu irmão, minha irmã. Então tudo está no domínio, nas mãos do Senhor. Creia somente. Ele vai além da medicina. Ele ressuscita os mortos, abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos dos surdos, desimpede a língua dos mudos, faz o paralítico andar, faz o coxo saltar de alegria, purifica os leprosos, cura toda e qualquer doença ou enfermidade. E ainda faz, preste atenção, sinais e prodígios nos céus e na terra. Olha só, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele cura. Qual está sendo o seu problema? Qual está sendo a doença, a enfermidade que possa haver na sua família ou na sua vida? Jesus, ele pode te curar. Jesus, ele pode fazer o sobrenatural. Basta você aceitar Jesus Cristo como o único, exclusivo Salvador. Basta você levar os problemas para Jesus. Veja bem, a sogra de Pedro estava com febre. Primeira coisa que fizeram, Senhor Jesus, a sogra de Pedro está com febre. Jesus vai até lá, levaram o problema para Jesus. E depois, foi levada a cidade inteira até a porta da casa da sogra de Pedro. Toda a cidade foi levar os problemas para Jesus Cristo. Você e eu temos que levar os nossos problemas, colocar nas mãos de Jesus Cristo e acreditar que Ele vai fazer o milagre, acreditar, meu irmão, minha irmã, pela fé, que Ele vai curar, que Ele vai restaurar, que Ele vai ressuscitar, que Ele vai fazer sinais, prodígios, maravilhas. A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os mesmos milagres que Jesus fez naquela época que Ele estava aqui na terra como homem, Ele continua fazendo. Ele continua ainda curando os coxos, Ele continua ainda curando os leprosos, Ele continua curando câncer de pele, Ele continua curando doenças de pele, Ele continua ressuscitando vidas. Meu irmão, minha irmã, tem vários testemunhos, de pessoas que morreram e ressuscitaram, pessoas que creem no Senhor Jesus, através da oração, através da fé. Olha só, aceite Jesus, meu irmão, minha irmã, como seu único e exclusivo Salvador. Olha o que a palavra fala aqui em Mateus capítulo 4, no versículo 23. Preste atenção. Mateus capítulo 4, nós vamos ler aqui no 22. E eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você vê que onde Jesus passava, ele curava todas as enfermidades. Veja bem, estamos falando no plural. No versículo 24, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe
todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E ele, Jesus, os curava. Aleluia! Jesus, o médico dos médicos, meu irmão, minha irmã, para curar. Tenho certeza que você deve conhecer pessoas que estão com problema de saúde, você deve conhecer pessoas que estão com problemas espirituais, atormentadas, e eu quero apresentar Jesus para essas pessoas. Eu quero mostrar a majestade, a glória, mostrar que Jesus é o médico dos médicos. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos que mostrar isso, meu irmão, minha irmã. As pessoas têm que ouvir essa palavra e entender que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra dele fala isso e ele vai continuar curando. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu em nossas vidas. Tenha certeza disso. Creia somente. Olha o que a palavra fala aqui em Mateus capítulo 8, no versículo 7. Ali, meu irmão, minha irmã, a palavra diz que um centurião, ele vai buscar a ajuda de Jesus. Nós vamos começar no versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Estava paralítico e estava atormentado espiritualmente. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Você vê, meu irmão, meu irmão, apenas uma palavra que Jesus der para a sua vida, para a minha vida, nós receberemos o milagre, a cura, a salvação. No versículo 9, pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores ali, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Naquela mesma hora, o seu criado sarou. Olha só, meu irmão, minha irmã, numa ordem só que Jesus dá, uma única ordem. Jesus curou aquele homem de uma doença carnal e de uma doença espiritual. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, meu irmão, minha irmã. Isso mostra a majestade de Cristo, a grandeza de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, para todos nós. E Jesus é o médico dos médicos, ele está sobre a medicina, ele está sobre os médicos, meu irmão, minha irmã. Jesus deixou, obviamente, os médicos para curar, obviamente. Obviamente que você tem que fazer um tratamento, você tem que passar pelo médico. O médico vai te receitar todo o tratamento que você tem que fazer para ser curado, obviamente. E você não vai parar de fazer o seu tratamento que você está fazendo na medicina com o médico, não, qual seja, né? Independente qual seja o seu tratamento, você continua fazendo o seu tratamento com o seu médico, você continua tomando a medicação que o seu médico passou, e Jesus, ele vem e te cura sobrenaturalmente. E aí a própria medicina e o próprio médico vão declarar: isso foi um milagre que aconteceu. Deus operou o sobrenatural. Deus, operou um milagre, curou. E aí você vai deixar o próprio médico falar: o seu tratamento está encerrado, você não precisa mais tomar remédios, você não precisa fazer mais esse tipo de tratamento porque você foi curado.
E ele vai ter que declarar que Jesus é o Rei da Glória. Ele vai ter que declarar, meu irmão, minha irmã, essa graça que Deus, fez na minha vida e na sua vida. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, a palavra de Deus afirma assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Ensinando aonde? Nas igrejas, na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha só aqui, meu irmão, minha irmã. Jesus, aonde ele passava, ele ia curando o pessoal. Aonde Jesus passava, ele ia na sinagoga, ele ia na igreja. Você vê que o próprio Jesus ia na sinagoga, o próprio Jesus ia nas igrejas para orar, para receber a glória de Deus. Então, amados, você vê a necessidade que nós temos realmente de estarmos na casa do Senhor. Olha aqui, Mateus capítulo 12, versículo 15. Olha o que a palavra diz: acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. No Mateus capítulo 12, versículo 22, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Veja bem, olha só, Jesus curou um cego que era mudo também. Jesus, ele faz a obra completa, viu? Não acho que a pessoa, vamos dar um exemplo aí, tem um problema renal, mas tem um problema no estômago, tem um problema na vesícula, um problema no coração, que Jesus não vai curar tudo. Quando Jesus chega, meu irmão, minha irmã, ele cura do alto da cabeça, a planta dos pés, ele cura tudo. Ele nos deixa com a saúde 100% boa. Jesus não vai curar só uma coisa, não. Se ele tem que cuidar da nossa carne, ele vai cuidar. Se ele tem que cuidar do nosso espírito, ele vai cuidar, ele vai salvar a nossa carne e o nosso espírito. Ele vai curar a nossa carne e o nosso espírito também, meu irmão, minha irmã. Aleluia. A palavra também fala lá em Mateus capítulo 15, no versículo 30 e 31, vieram a Jesus multidões, olha só, vieram a Jesus multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e entre outros, e muitos os largaram juntos aos pés de Jesus, e ele os curou. Eu não sei, deve ser uma coisa fantástica, meu irmão, minha irmã. Não estou querendo interpretar aqui que as pessoas jogavam as pessoas no pé de Jesus, mas a palavra nos traz assim em mente que as pessoas, a multidão ia chegando e ia colocando as pessoas nos pés de Jesus, e Jesus ia curando todos. Só a presença, a glória de Jesus já curava a todos, meu irmão, minha irmã, a todos. Então você tem que entender isso. Mateus capítulo 15, 30 e 31, Os coxos, os aleijados, os cegos, mudos e outros muitos, e muitos outros de tipos de enfermidade. Jesus ia curando a todos. Em Mateus 17, 18, a palavra fala que também Jesus curou um menino lunático. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Esse menino, meu irmão, minha irmã, não tinha cura. Ele estava endemoniado desde criancinha, desde pequeno. Mas para nós também não importa se é um dia, se der 10 anos, 20 anos. O importante é que Jesus libertou aquele menino daqueles demônios. O menino não foi mais lunático. E Jesus mostrou a glória dele. Em Mateus capítulo 19, versículo 2, que fala que Jesus foi para o território da Judéia e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. As pessoas iam seguindo Jesus e as pessoas iam sendo curadas. Eu não entendo hoje como as pessoas não querem seguir Jesus. Eu conheço tantas pessoas, meu irmão, minha irmã, que têm problemas espirituais. Eu conheço tantas pessoas que têm problemas físicos, doenças, enfermidades, e elas não vêm buscar Jesus.
E elas não veem. Ah, Bispo Moacir, o senhor não ora para essas pessoas serem curadas? É lógico que eu oro, mas a palavra fala, meu irmão, mostra que as pessoas têm que querer ser curadas, as pessoas têm que querer ser libertas, e as pessoas iam atrás de Jesus, e não é diferente de hoje. As pessoas têm que vir atrás de Jesus para elas serem curadas, serem libertas e serem salvas para uma vida eterna. Não adianta, meu irmão, minha irmã. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará a Deus se não for através de mim. Ninguém vai chegar à salvação eterna se não for através de Jesus. Ninguém vai receber a cura, a libertação, a salvação, as promessas, as bênçãos, as vitórias, a glória do Senhor, se não for através de Jesus, se não for atrás de Jesus, meu irmão, minha irmã, e não aceitar Ele como único, exclusivo Salvador. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 19, diz assim: toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Não foi somente aquela mulher do fluxo de sangue que tocou na veste de Jesus e saiu virtude de Jesus e curou aquela mulher. De maneira alguma, meu irmão, minha irmã. A multidão tocava em Jesus e saía dele virtude a todo tempo. A todo tempo. Vê-se dentro da palavra do Senhor. Você pode procurar onde você quiser. Se existiu um discípulo de Cristo que ficou doente enquanto andou com Jesus, não ficou, meu irmão, minha irmã, porque Jesus era a própria cura, Jesus era a própria vida, não tinha nem como ficar doente. Então você vê, quando nós estamos com Jesus, a probabilidade de ficarmos doentes e enfermos é muito pequena, porque Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus multiplica nossos anos de vida, né? É maravilhoso, meu irmão, minha irmã. A palavra também fala, meu irmão, minha irmã, que muitas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, como foi Maria Madalena, que Jesus expulsou 7 demônios dela, né, e curavam outras enfermidades, serviam a Jesus Cristo. A palavra fala, né, em Atos capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E, né, agora, para ficar registrado, em Hebreus capítulo 3, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, né? Veja bem, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz assim, né, Pedro afirma que pelas suas feridas fostes sarados. Louvamos a Deus, meu irmão, minha irmã, pelo avanço da medicina, da descoberta de vacinas para erradicar determinadas epidemias, como está sendo agora o coronavírus, e no tratamento e cura de muitas doenças. Mesmo assim, a medicina, preste atenção, com todos os seus avanços, se mostra impotente diante de determinadas doenças, igual a esse coronavírus, igual a mutação do coronavírus, H1N1, dengue hemorrágica, entre outros, e longe de encontrar a cura para os males que há muito tempo vêm ceifando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Entretanto, o poder de Jesus Cristo para curar toda e qualquer doença ou enfermidade é ilimitado. Jesus Cristo tem o poder ilimitado de curar a todos os enfermos e doentes. Então, hoje você entendeu que Jesus Cristo é o nosso médico dos médicos. Aceite Jesus como seu Salvador. Aceite Ele, meu irmão, minha irmã. E aí você verá, meu irmão, minha irmã, Jesus operar sinais, prodígios, maravilhas na sua vida espiritual, na sua saúde. E você, meu irmão, minha irmã, fique com Deus e até o próximo podcast, em nome de Jesus Cristo. E repita comigo: o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.